Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um caso de atendimento à família multiespécie. O caso que eu vou relatar é de um senhor de 50 e poucos, 60 anos de idade e seus dois cãezinhos de estimação. Um desses cães é uma fêmea de uma raça e o outro cão, um macho de outra raça totalmente diferente. Ou seja, não havia nenhuma relação genética entre esses dois animais. E esse senhor, inicialmente, ele me procurou devido aos problemas de saúde dos seus cães. Problemas de saúde bastante semelhante entre os dois. A cadelinha, ela apresentava um câncer no pâncreas e esse tumor, ele secretava grandes quantidades de insulina, fazendo com que ela tivesse crises bastante graves de hipoglicemia, que chegavam inclusive a causar risco de óbito para ela. E o cãozinho, ele tinha um problema exatamente oposto, porém no mesmo órgão. Então, esse animal, ele desenvolveu um quadro de diabetes. E o que é a diabetes? É justamente a falta de insulina nas quantidades necessárias, fazendo com que os níveis de glicose no sangue subam drasticamente. Ou seja, ele tinha uma cadela com crises de hipoglicemia e um cão com crises de hiperglicemia. Bom, então nós iniciamos o tratamento clínico desses animais e as visitas desse senhor aos atendimentos veterinários eram muito frequentes. Dificilmente ele passava um mês sem precisar de atendimento clínico para os seus cães. E à medida que eu fui convivendo com esse senhor, eu fui percebendo dentro dele a causa para os problemas de saúde dos seus cãezinhos. Ou seja, eu consegui perceber nele a razão emocional para o desencadeamento daquelas doenças. Então, o que significa a diabetes do ponto de vista holístico? A diabetes, ela ocorre geralmente naquelas pessoas que perderam a doçura pela vida, que perderam a alegria de viver, que não veem mais sentido na vida. Para essas pessoas com diabetes, na maioria das vezes, né? O que a gente observa é que elas só enxergam tristeza, elas não têm razões para se sentirem felizes. A hipoglicemia, né, que foi o que acontecia na cadelinha, ela ocorre geralmente em pessoas muito ansiosas, em pessoas que têm uma profunda amargura causada geralmente por traumas relacionados a relacionamentos, sejam eles relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares. E essas pessoas que têm crises de hipoglicemia, seja elas pela causa que for, né? Geralmente são pessoas que trazem profundos traumas, profundas dores devido a relacionamentos passados. Bom, então o tempo foi passando e devido à gravidade da doença, a cadelinha acabou vindo a óbito, né? Devido ao câncer no pâncreas. E quando essa cadelinha veio a óbito, a dor desse senhor era tão palpável que ele acabou desabafando comigo. Por quê? Porque ele via nos seus animais a única razão de alegria, a única fonte de amor, né? Ele vivia sozinho, não tinha família junto com ele e ele convivia apenas com seus cães, né? De relacionamentos mais próximos. Então, ele queria entender o porquê que ele tinha dois animais com problemas tão semelhantes. E à medida que eu fui conversando com ele, eu percebi que ele também sofria de várias doenças físicas e tomava uma grande quantidade de medicamentos. Então, ele me relatou que ele chegou a tomar mais de 12 remédios por dia.
remédios para dormir, remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédios para hipertensão, remédio para dor de estômago e assim sucessivamente. Percebam que a vida desse homem era cuidar de doenças. A rotina desse homem era pautada em dar remédios para ele ou para os seus cães. Então, a doença era algo comum na vida dele e ele achava aquilo natural. Ele não conhecia outro tipo de vida senão aquela, porque há muito tempo ele convivia com a necessidade de medicações, seja para ele, seja para os animais, esses dois que eu relato, e outros que ele já teve que também desenvolveram várias doenças. Bom, então, uma vez que nós fomos conversando e que ele percebeu o quanto que as dores internas dele estavam afetando a saúde física dele e dos seus cães, esse senhor, então, ele se abriu para iniciar um processo terapêutico. E à medida que nós fomos trabalhando com ele, eu pude perceber que ele voltou a sorrir. Então, coisa que eu nunca tinha visto ele fazendo, ele começou a sorrir, ele começou a fazer brincadeiras, a dar gargalhadas. E à medida que o tempo foi passando, eu fui observando que o seu cãozinho, aquele que ainda estava vivo, ele já não precisava mais de atendimento veterinário com tanta frequência. E aquelas 12 medicações diárias que esse senhor tomava se transformaram em apenas um remédio por dia, porque gradativamente ele foi conseguindo eliminar aqueles remédios da sua rotina. É claro que para que ele fosse eliminando esses remédios, ele teve todo um acompanhamento médico, né? Nós não fomos tirando nenhum remédio por conta própria. Então, ele foi acompanhado pelo seu médico durante todo o tempo. E nenhuma interrupção ela foi abrupta, né? As interrupções elas foram sendo gradativas, né? Até que ele já praticamente não precisava mais de nenhum remédio na sua vida. E quais são os ensinamentos que esse caso nos traz? Né? Esse caso nos traz ensinamentos muito bonitos. Em primeiro lugar, ele nos mostra o quanto que as nossas dores interferem na nossa saúde física, seja ela nossa, seja ela dos nossos animais de estimação, né? Então, esse senhor, ele trazia dores profundas desde a sua infância, questões familiares importantes, que foram padrões esses que foram se repetindo nos seus relacionamentos afetivos. E ele já não encontrava mais nenhuma razão para ser feliz, né? Ele achava que tudo à sua volta era triste. Então, com isso nós observamos o quanto que essas dores repercutem no nosso corpo físico e afetam aqueles que estão à nossa volta. Mas esse caso também nos mostra que quando nós nos abrimos para um processo de cura, quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos e aceitamos que nós precisamos trabalhar aquelas dores, que nós temos questões profundas para serem curadas, e nós nos colocamos como responsáveis pelo nosso processo de cura, aquela cura ela é capaz, ela é possível. E ela ocorre não só a nível de alma, mas ela também repercute no nosso corpo físico. Então, isso nos mostra que quando nós iniciamos um processo de cura da nossa alma, nós iniciamos também um processo de cura do físico. Porque assim como toda doença começa na alma, toda cura também. Portanto, se você tem um problema de saúde, se você tem um animalzinho doente, procure compreender o que aquela doença está querendo te mostrar. Procure compreender qual é a dor que você traz dentro de si.
qual é o padrão comportamental que você está repetindo ao longo da sua vida e que está repercutindo não só a nível da tua alma, mas também a nível físico. E uma vez que você aceitar isso, e uma vez que você buscar formas de se curar, o universo vai se mobilizar para te entregar as ferramentas necessárias a este processo de cura. Seja um profissional de saúde, seja um terapeuta, sejam diversas outras técnicas que existem disponíveis para isso, mas o universo ele vai te trazer. Porque quando nós estamos dispostos a nos mover, o universo se move para nos trazer todo o necessário para quê? Portanto, comece a enxergar as doenças como professoras e não como vilãs. E eu tenho certeza que uma vez que você se abrir para o seu processo de cura, você vai trazer a cura não só para a tua alma, mas também para o teu físico. E não só para o teu físico, mas também para o físico daqueles seres importantes que convivem com você. Sejam seus filhos, sejam os seus animais de estimação. Espero que este caso tenha feito sentido para você, que este caso te mostre a importância de olhar para dentro de si, para iniciar o seu processo de cura. Porque na fase em que estamos de transição planetária, na fase em que estamos, em que nós todos estamos entrando em uma nova terra, nós não podemos levar para esta nova vida as dores que nós trazemos da terceira dimensão. E para que nós possamos ser pessoas compatíveis com uma nova terra, nós precisamos nos curar a nível de alma. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe profundamente.